Vamos lá, aula 2, subespaços. Vimos no vídeo anterior que o espaço gerado pelo subconjunto X é de fato um subespaço vetorial, ok? E ficou então a observação aqui que esse espaço gerado é o menor subespaço que contém o conjunto X, ou seja, o subespaço gerado pelo subconjunto X é o menor subespaço de V que contém o conjunto X. Em que sentido essa observação se afirma? Da seguinte maneira, tá aqui, ó. Então, se F é um subespaço de V com X contido em F, então o gerado de X também está contido em F. Ou seja, o gerado de X é o menor subespaço que contém o X. Então, se outro subespaço, por exemplo, F, contém o conjunto X, então ele necessariamente deve conter o subespaço gerado por X. Ok? Vamos verificar então essa implicação. Então, suponha que F é um subespaço de V com X contido em F. Vamos mostrar que o gerado de X está contido em F, então vamos começar pegando um elemento U pertencente ao gerado de X e queremos concluir que U pertence a F, ok? Bom, U pertence ao gerado de X, por definição, o gerado de X é o conjunto de todas as combinações lineares de elementos de X. Então, esse U é uma combinação linear de elementos de X, ou seja, ele é da forma, por exemplo, alfa1, U1, mais 3 pontinhos, alfa m, o m, onde alfa1 até alfa m são escalares, o 1 até o m são elementos de X. X está contido em F, ok? Então, como o 1 até o m está em X e o X está contido em F, então o 1 até o m pertence a F. Mas F é subespaço. Então, quando eu faço alfa U1, também pertence a F. Quando eu faço alfa U2, também pertence a F. Quando eu faço alfa M, também pertence a F. E como é um subespaço, a soma também pertence a F. Ok? Mas essa soma é exatamente o elemento U. Então a conclusão é que U pertence a F. Está provado então que se U pertence ao gerado de X, então U pertence a F. Ou seja, o subespaço gerado por um subconjunto X é o menor subespaço que contém esse conjunto X.